A paz do Senhor para todos os nossos irmãos e irmãs. Estamos aqui sintonizados nesse podcast. Com alegria que estamos apresentando mais uma lição bíblica, mais um pequeno comentário sobre esta maravilhosa lição. Então, é na bênção do Senhor da graça que nós saudamos a todos com a paz do Senhor, a todos os obreiros, todas as obreiras, todas as mulheres, homens, crianças, adolescentes e todas as faixas etárias que estão aqui assistindo. Então, que Deus abençoe a cada um de nós e a todos aqueles que estão aí sintonizados aqui conosco. Sou o evangelista Souza, aqui das Adequares Novos, e estou aqui juntamente com o pastor Túlio, obreiro rural ali no Catunda, povoado Catunda, aqui do município de Currais Novos. Então, bênção do Senhor, com as minhas saudações iniciais, e o pastor Túlio aí também fazendo as suas saudações iniciais. A paz do Senhor, evangelista Souza, como também a todos os superintendentes da Escola Bíblica Dominical, professores, alunos que terão acesso a esta aula, certamente contribuirá para o crescimento bíblico, teológico e o amadurecimento espiritual de cada um dos nossos irmãos. Que Deus abençoe, ilumine a nossa mente para que nós façamos uma boa exposição desta lição. Amém. Então, a temática de hoje é quando a ciência se opõe à fé cristã. O tema é quando a ciência se opõe à fé cristã. É bem interessante porque está baseada esta lição em Daniel capítulo 12, versículo 4, parte B, que diz: "E a ciência se multiplicará." É a referência aqui da nossa lição bíblica de hoje. Então, é interessante que os professores que ministram na classe juvenis deixem bastante claro acerca dos maravilhosos objetivos desta lição, porque a leitura bíblica em classe encontra-se em Provérbios, capítulo 9, versos 7 ao 12, e Daniel, capítulo 12, versículos 3 e 4. Diz assim Daniel 12, 3 e 4. "Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente." E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de um tempo, de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então, aqui nós temos três objetivos fundamentais dessa lição. É enfatizar que a Bíblia deve estar, assim, enraizada em nosso coração. Ela deve ser a raiz, a força motriz para a nossa vida espiritual, mediante aquilo que cremos de todo o nosso coração. O segundo objetivo é identificar os males do ateísmo, aqueles que negam a existência de Deus e acreditam apenas na ciência. E terceiro é mostrar a necessidade de se buscar o equilíbrio entre a ciência e a fé. Então, veja que em nenhum momento aí nós temos a negação da ciência, mas sim o equilíbrio entre a ciência e a fé. É possível? Sim, é possível. Então, esta lição, ela, como todas as outras, ela é bem didática em mostrar que ciência é esta que se opõe à fé cristã. Então, primeiramente, aqui nós vemos o conceito da ciência verdadeira ou a verdadeira ciência. Então, durante todo esse trimestre, nós estamos estudando a palavra do Senhor, e para nós entendermos e refutarmos os argumentos que são os ensinos contrários à nossa fé, por isso é imperioso que os professores, eles que estão enraizados na palavra, eles possam repassar para os seus alunos com muita convicção como é que se faz isso, ou como fazemos isso. Claro que é lendo, estudando a palavra de Deus em oração, com humildade, meditando, buscando, através da humildade no Espírito Santo. Em Efésios 6:18 e Josué 1:8, nós temos um referencial acerca da obra do Espírito Santo e como nós devemos nos apropriar desses ensinos bíblicos tão interessantes. Então, a verdadeira ciência, que é a temática aqui do tópico 1, que é do que vem aí exatamente para que atinja aí o profundo do nosso ser, virando prática, de que de nada adianta a gente tê-la em nossa mente, é apenas como um texto decorado. Tem muitas pessoas que decoram a Bíblia, uns conhecem livros da Bíblia, uns até conhecem mais do que os cristãos que adoram o Senhor no templo. Mas quando temos a palavra de Deus em nós, nós não somos enganados pelos ensinos que são contrários à sua palavra. Por isso que o salmista diz: "Guardei a tua palavra
no coração. Ele nos ensina que guardar a palavra em nosso coração, a gente não peca contra o Senhor. É bem interessante aí, porque a palavra de Deus, ela confirma a verdadeira ciência. Alguém diz assim, mas a ciência é que confirma a palavra. Ou é a palavra que confirma a ciência? Não, nós entendemos que a palavra de Deus é quem confirma a verdadeira ciência. Cabe a nós acreditar, nós acreditarmos, né? Que antes de qualquer coisa, nós precisamos crer que Deus existe. Então, é bem interessante aí essa temática. Então, eu peço aí para o pastor Túlio também tecer considerações acerca desse primeiro tópico e exatamente mostrar aí sobre a palavra de Deus quando ela confirma a verdadeira ciência. Então, o evangelista Souza, como o senhor acabou de falar, a verdadeira ciência, um dos aspectos importantes destacado pelo comentarista desta lição, é a respeito da nossa dedicação ao estudo, ao conhecimento da palavra de Deus, porque certamente isso serve como base para desenvolvermos e fundamentar cada vez mais a nossa fé, a fim de estar sempre preparado para defender aquilo que a gente crê. Então, a palavra de Deus, ela confirma a verdadeira ciência, pois antes de qualquer coisa, precisamos crer que Deus existe. Então, em seguida, nós precisamos entender que quando a Bíblia se refere à ciência, ela está tratando do conhecimento de uma forma geral. Então, esse é um aspecto interessante, é que a Bíblia trata de vários aspectos que abrangem essa área científica. E esse segundo subtópico do primeiro tópico fala a respeito dos benefícios da ciência. Quais são os benefícios da ciência para a humanidade, para nós? E quando nós falamos dos benefícios da ciência, nós estamos se referindo aos avanços científicos, pois, graças à inteligência que Deus dá aos seres humanos, essa ciência gera frutos em diferentes áreas, como, por exemplo, o conhecimento a respeito das pirâmides do Egito, os antibióticos, as vacinas, os avanços tecnológicos, a robótica, a inteligência artificial, que está em uma crescente muito grande nos dias que nós estamos vivenciando. Então, tudo isso é fruto de uma dádiva de Deus capacitando o homem para desenvolver cada vez mais a sua inteligência, tendo em vista que essa ciência contribua para o bem da sociedade e para o desenvolvimento da mesma. Então, a ciência ela possui esses benefícios que abrangem toda a humanidade, trazendo assim facilitações e desenvolvimentos em várias outras áreas, a fim de melhorar a vida dos seres humanos. E isso graças à inteligência que Deus dá ao ser humano para que seja desenvolvido, e a gente vê que isso atinge várias áreas na sociedade. Então, esses são os benefícios que a ciência nos traz de forma resumida aqui neste segundo subtópico do primeiro tópico, mostrando a verdadeira ciência que fundamenta-se e deriva-se da palavra de Deus. É bem interessante essa sua colocação, porque a gente tem que entender o que é verdadeiramente ciência e aquilo que se especula acerca da ciência e se cria teorias. Porque também existem teorias, que são também chamadas teorias científicas, mas elas são teorias. Então, devemos sempre ter cuidado quando se manuseia ou quando se estuda exatamente essa questão que envolve a ciência. Nós, como cristãos, não negamos a ciência. Nós, como cristãos, não negamos aquilo que é comprovadamente científico. Agora, a gente tem que entender aquilo que é realmente ciência, porque tem coisas que elas não são realmente ciência, elas são o quê? São filosofias, especulações, e elas ainda estão em busca de determinadas respostas. Então, sobre isso aí, a gente tem que ter muita cautela. Então, é importante que o professor da classe juvenis possa mostrar que a palavra de Deus ela revela o princípio de todas as coisas. Por isso que Hebreus fala que a gente precisa crer que ele existe, porque é do Senhor que emana todas as coisas. Ele é a força matriz, é a força motriz e a força matriz também, porque é através do grande Criador que nos converte, né, dessas vaidades desse mundo, porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, a gente tem que entender que mesmo que a ciência explique
que a chuva ela é resultado exatamente da água, em que há o processo da evaporação, né? Isso no nosso espaço geográfico e dos lagos, dos rios, é esta água que sobe até a nuvem e lá se condensa, onde é o chamado processo de condensação, e depois há o processo de precipitação que gera exatamente a chuva. Alguém vai dizer assim: onde é que eu vejo Deus aí? Porque a água ela evapora, depois ela se condensa e depois acontece a chuva. E vocês acreditam que a chuva, essas coisas vêm de Deus? É porque nós cremos que além da evaporação, que além da condensação, que além da precipitação dessa água, que forma exatamente o que é a forma da chuva sobre nós não cremos somente nessa explicação científica. Entendeu? A gente não está negando que isso é uma ciência. Claro que é uma ciência, a questão da evaporação da água, da condensação da água, da precipitação da água. Mas nós cremos que, além disso aí, existe uma força capaz, potente, poderosa, gloriosa, que através da fé nós cremos que existe um Criador, existe um Senhor que administra o mundo, a natureza, através das suas leis físicas, leis da matemática, leis da ciência, da medicina e de todas as leis existentes no universo, que nós não negamos a lei da gravidade, nós não negamos nada disso. Essa é a verdadeira ciência. Mas a gente tem que entender, pelo menos nós cremos e nós pregamos e acreditamos que existe um Deus muito grande e poderoso, que ele é além de toda essa explicação material. Então, nós vemos aí muito tipo de conhecimento, e alguém pode adquirir muito conhecimento dos bancos escolares, através da sua formação acadêmica, futura, na sua carreira profissional. Mas isso só é louvável e só deve ser buscado, entretanto, na mente do conhecimento, quando você entende que o Senhor é a fonte de toda sabedoria. Essa sim é a verdadeira ciência, que é a palavra de Deus confirma. Pastor Tulei falou sobre exatamente os benefícios da ciência, onde ele se E referiu aos avanços científicos, à inteligência, um né, que Deus dá aos seres humanos. É o que, Túlio? ponto interessante é que nós estamos cientes de que tal capacitação humana provém de Deus, provém do Criador. Nada é fruto do acaso, pois tudo isso, quanto a gente falou, é frutos da misericórdia divina. Se não fosse as misericórdias de Deus, o homem por si só não teria capacidade suficiente para desenvolver essas ciências. Então, tudo gira em torno de Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. E veja, pastor Túlio, como é interessante. É que os que negam a existência de Deus usam a ciência para negar a existência de Deus. Nós entendemos que a ciência é o trabalhar de Deus. Sim. Veja que concepção antagônica, né? É, não, Deus não existe porque eu sou da ciência. Enquanto nós cristãos acreditamos que Deus existe e a ciência existe por causa dele. Nós cremos assim. São princípios de fé, de nós acreditarmos um Deus existente? Sim. Mas por que é que aqueles que acham que acreditam naquilo que é só explicar, ou está plausível, ou é materialmente explicável à luz da ciência para negar a existência de Deus e querer provar a inexistência de um ser ou de um Deus maravilhoso, e diz que a gente está equivocado. Ora, por que é que eu estou equivocado em crer em um ser que comanda todas essas coisas e a mente dessa pessoa usa a ciência para negar exatamente a Deus? Por que essa mente? Porque só quem está certo é ele em usar a ciência e a mente dele não está equivocada? Só está equivocada a mente do cristão que usa a ciência para mostrar a exigência de um Deus, mas aquele que usa a ciência para negar a exigência de um Deus não está equivocado. Então veja que isso aí até entra no campo da filosofia, da teologia,
para falar sobre isso. Então, é importante bem que os professores enfatizem bem. Então, essa segunda parte, onde fala aí sobre a ciência que se opõe à fé cristã. Pode tecer comentários aí, pastor Túlio, sobre esse tópico 2, onde vamos falar exatamente sobre o ateísmo, né? Onde essa ciência que se opõe à fé cristã. Então, o segundo subtópico da lição, Evangelista Souza, professores, alunos que estarão acompanhando esta aula, fala sobre a ciência que se opõe à fé cristã. No primeiro tópico, nós falamos sobre a boa ciência. Nós, como crentes salvos em Cristo, temos o dever de conhecer, estudar e desenvolvermos a partir do conhecimento da palavra de Deus. É a partir daquilo que Deus faz, através da misericórdia divina, capacitando o homem a ter inteligência suficiente para desenvolver várias ciências que abrangem várias áreas na humanidade, e nós somos beneficiados. Mas o segundo ponto aqui fala sobre da ciência no aspecto de mar, pois nós não podemos deixar de mencionar a respeito disso. Essa ciência que busca se opor a Deus, de contrário àquilo que Deus estabeleceu como lei. Então, nós, como estudiosos da palavra de Deus, e outros também que buscam sempre se opor a esta fé, têm dificuldade de aceitar o Evangelho de Cristo e seus milagres, porque a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento deles, e pelo fato deles estarem cegos através de uma ação diabólica, eles têm dificuldade de crer no Evangelho. Daí se orgulham de serem sábios, mas, na verdade, a palavra de Deus os chama de loucos. Romanos 1:22, o apóstolo Paulo traz a respeito dessa realidade do homem, pois não conseguem aceitar porque o Criador Todo-Poderoso não cabe em seu entendimento. Então, Deus é um ser que jamais o homem terá a capacidade de descrevê-lo, porque nós só conhecer a Deus, nós só conseguimos conhecer a Deus dentro daquilo que ele quis se revelar para nós. Então, nós nunca vamos conhecer a Deus de sua forma plena. Deus é um ser todo-poderoso que não cabe no entendimento do ser humano. Então, o primeiro subtópico desse segundo tópico fala a respeito do ateísmo. E muitos utilizam-se dessa ferramenta para fundamentar os seus argumentos e falar que Deus não existe. Eu repasso para o evangelista Souza para que ele teça comentar a respeito desse subtópico, ateísmo. Exato. Então, a gente tem que estar atento porque exatamente essa má ciência, por isso que é entre aspas aí, ela busca provar que Deus não existe. Então, muitos apelam, né, para o ateísmo e essa crença de que Deus não existe. Diz assim, eu conheço a ciência, eu sei da ciência e vejo que pela ciência Deus não existe, porque se eu abrir a sua cabeça, eu vou ver lá apenas o seu crânio e o seu cérebro. Exato. Na lógica, na materialidade, na coisa física, ao olho nu, eu só vou ver ali uma massa encefálica, né? Vou ver crânio, eu vou ver aquilo que os meus olhos materiais estão vendo, que é isso que nós devemos chamar aqui a atenção. É que mesmo que eu veja ali só um cérebro, mesmo que eu veja ali só um crânio, mas a minha concepção de fé, de teologia cristã, é que eu não posso explicar Deus quanto à sua inexistência usando um postulado físico. Mas está equivocado porque a mente humana é quem criou esse Deus. Mas é interessante que a mente humana criou esse Deus, mas a mente daquele que não acredita aí eliminou Deus. Ele está crente, ele está até mesmo acreditando que Deus não existe porque ele diz que crê na ciência. E ele não está equivocado. E acha que quem acredita em Deus e na ciência é que está equivocado? Veja aí que confusão, que dilema, ou que sofisma aí a gente vê na mente dessas pessoas. A nossa cultura tem reverenciado exatamente esse tipo de ciência, considera aí apenas como a única opção válida para qualquer conhecimento e verdade. Nós não cremos assim. Nós cremos que a verdadeira ciência
ela não nega a existência divina. Pelo contrário, nós cremos que uma mesa, um material feito da madeira, alguém a criou. Nós cremos que aquele objeto existente houve a existência de um Criador. E por que eu vou usar o universo e dizer que o universo veio do acaso e que não houve um Criador? Por que é que eu acredito que a cadeira foi feita por uma pessoa, um artesão, ou um marceneiro, ou uma pessoa que criou aquele material, mas eu não uso isso para o universo, que o universo veio do acaso, que quem criou o universo foi o nada. Quer dizer, então são discussões na mente das pessoas que usam a ciência para as suas concepções. Então, essa má ciência está mais na mente daquela pessoa que não crê em Deus do que propriamente naquilo que se vê através daquilo que é provado pela própria ciência. Porque nós, como cristãos, nós cremos que o Deus existente, ele também se manifesta de várias formas. E até a verdadeira ciência é uma manifestação da lei de Deus, onde o próprio Deus que criou tudo, veja que em Hebreus diz, pela fé entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, de sorte que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Veja que nós somos um dos heróis da fé, porque nós acreditamos que o universo veio à existência através de Deus. Eu acho mais difícil alguém acreditar, pelo menos eu acho, eu entendo, eu acho mais difícil você acreditar que o universo veio do nada. Não é difícil? Eu vejo uma dificuldade, que o universo aconteceu do nada, do que você acreditar que um ser supremo, que é Deus, ele fez todas as coisas. Então, a ciência ela ganha exatamente destaque em nossas vidas, porque, de certa forma, né, ela influencia. E então, é graças à ciência que novas tecnologias avançam. Nós temos a cura de muitas doenças que antes eram incuráveis. Está certo que algumas ainda estão em busca, mas é a busca do conhecimento. Nós obtemos informação sobre o cosmos, a natureza, é uma compreensão maior do universo. Mas o que eles não sabem é que tudo isso vem de Deus. Nós cremos que isso vem de Deus. Por isso que nós cristãos, crentes em Jesus, não nos curvamos a essa ciência, a essa má ciência, mas sim curvamos ao Criador. Então, é bem interessante que os professores deixem claro isso para os seus alunos acerca da grandeza, do poder e da glória de Deus. Pastor Túlio, pode Então, tecer considerações aí sobre buscando o equilíbrio entre a fé e a ciência? identificando isso que o evangelista Souza falou, nós logo diagnosticamos que o problema não está na ciência. O problema está na forma como nós usamos a ciência. Ou então interpretamos, né? Qual é a finalidade? De que forma nós estamos interpretando a ciência? Nós vimos esses dois aspectos: a ciência no aspecto verdadeiro e a ciência no aspecto de má, de pessoas que tentam utilizar da ciência para se contrapor à vontade de Deus e assim enfatizar a não existência desse Deus que é autoexistente. Mas E, o terceiro, e a terceiro ciência ponto, pode ser usada para o mal. Por exemplo, quem fabrica o avião para o homem usufruir, fabrica a arma, fabrica a bomba atômica para o mal. Quer dizer, é um mau uso da ciência. sim. Porém, um terceiro ponto que é importante, que todos nós precisamos ter. Essa aqui é uma característica crucial na vida de um cristão, de maneira que nós devemos estar sempre buscando o equilíbrio. Eu acho interessante que ele utiliza esse verbo no gerúndio, né? Buscando, porque não é algo que se paralisa ali, se estagna ali, mas É é uma algo que coisa nós dinâmica, né? em constância, buscando o equilíbrio. Nós devemos sempre estar nesse desenvolvimento. Nós precisamos buscar o equilíbrio em todas as áreas que influenciam a nossa vida. Como vimos, a ciência não é totalmente má e nem toda a ciência busca menosprezar a fé cristã. Então, o equilíbrio ele é muito importante porque ele vai identificar, vai interpretar de forma correta
a respeito da ciência, que ela não veio totalmente para menosprezar a fé cristã. O importante é o uso que fazemos da ciência. Nós devemos buscar o conhecimento nos estudos, pois atualmente existem muitos cientistas cristãos. Por exemplo, há vários cientistas que são cristãos. Por isso que o comentarista, de uma forma muito pertinente, iniciou essa lição mostrando que nós devemos buscar o conhecimento da palavra de Deus, que isso trará fundamento suficiente, pois logo dominará o nosso coração, a nossa mente, de maneira que nós podemos exercer qualquer área da ciência sem afetar a nossa fé. Então, aqueles que estão fundamentados na palavra não conseguirão ser abalados com coisas adicionais, ciências dessas outras, que tentam sempre buscar esse lado negativo do conhecimento para abalar a fé das pessoas. Então, nós devemos buscar sempre o equilíbrio. E já conduzindo-me para a consideração final a respeito desse ponto e já fazendo as minhas conclusões, nós devemos estar sempre nessa conscientização, seja em qual for a área do conhecimento. Para sermos bem-sucedidos, é preciso nós priorizarmos o reino de Deus e a sua justiça. Foi Jesus que identificou uma dificuldade dos discípulos que estavam ali ansiosos quanto o que havia de comer, de beber e de vestir, lá em Mateus capítulo número 6, e Jesus deu a eles uma instrução pertinente. Eles busquem primeiramente o reino de Deus, ou seja, priorizem o reino, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, ou seja, aquilo que for necessário, Deus cuida daqueles que priorizam o reino de Deus. Então, que nós possamos sempre estar priorizando este reino, pois todo conhecimento humano é fruto da misericórdia de Deus, emana de Deus. Então, que Deus abençoe aos nossos amados irmãos. Essas já são as minhas considerações finais. Evangelista Souza. Amém. Então, para concluir, né? Então, o avanço do conhecimento humano, que já foi anunciado pelo Senhor no livro de Daniel 12:4. Alguns teólogos dizem que ali se refere ao conhecimento do livro de Daniel. Mas eu quero crer que essa palavra não é somente o conhecimento do livro de Daniel, mas um avanço do conhecimento geral. Eu creio, eu sou a favor aqui do comentário dessa lição. A ciência se multiplicará no sentido amplo, não só o conhecimento do livro do profeta Daniel, mas a ciência no sentido amplo. Então, a palavra de Deus ela é atemporal, ela será sempre atual, por isso nenhuma descoberta científica é capaz de lançar por terra as verdades sagradas. Descubra o que quiser. A paleontologia, descubra o que puder. A arqueologia, descubra o que tiver no seu potencial. O avanço científico, cibernético, a era que estamos vivendo da tecnologia digital, com o avanço da inteligência artificial, pode descobrir, pesquisar o que quiser. Cremos nessa verdade, que jamais a palavra de Deus será lançada por terra. Pode haver interpretações, pode haver antagonismo de ideias, pode haver maneira de ver ou interpretar, mas o princípio da verdadeira glória não reside na esfera do limitado, no conhecimento humano, mas em conhecer cada vez mais o Senhor, como diz o profeta Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 a 24, Deus falando através do profeta: aquele que se gloriar, glorie-se em mim e me conhecer, diz o Senhor. Então, como crentes, como cristãos adoradores, não podemos negar jamais as contribuições da ciência, porque quando nós adoecemos, nós também não podemos negar a ciência, nós procuramos o médico, o hospital, o medicamento possível. Mas a gente não nega também a fé. Nós acreditamos que tudo isso é uma harmonia entre aquilo que Deus fez para nós e aquilo que Deus desenvolve na mente do homem. Precisamos ter discernimento e os argumentos necessários para refutar tudo que visa negar a existência de Deus. Então, que cada professor ou professora possa ser exatamente esse instrumento de repassar para seus alunos exatamente essas verdades, para que haja exatamente o equilíbrio, a fé cristã e o conhecimento da verdadeira ciência. Então, que Deus, né, nos abençoe em sua graça e em sua glória.